Estou aqui para falar sobre um espírito demoníaco que está invadindo a igreja, conhecido como Jezabel no Apocalipse. Talvez você já tenha ouvido falar de Jezabel na Bíblia, uma rainha maligna que assassinou um profeta de Deus e promoveu a adoração a ídolos estrangeiros, como Baal. No entanto, pode ser que não esteja ciente de uma Jezabel especial, mencionada por Jesus no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, embora frequentemente descrito como uma profecia, é na verdade apresentado na forma de uma carta. Diferentemente de ser direcionada a apenas uma igreja, essa carta é enviada a 7, cada uma com uma mensagem única. É claro que todos deveriam ouvir as mensagens enviadas às 7 igrejas em Apocalipse 2. Em uma dessas cartas, uma personagem referida como Jezabel é mencionada. Isso ocorre durante o aviso do Senhor às 7 igrejas. Jezabel estava presente em Tiatira, a igreja adúltera. Tiatira era a menos significativa das 7 cidades às quais Jesus se dirigiu no Apocalipse 2 e 3. Este versículo prepara o terreno para mais explorações neste contexto. Neste contexto, Jezabel representa um tipo de engano espiritual e imoralidade. Esta figura no Apocalipse simboliza uma influência corruptora dentro da igreja, levando as pessoas para longe da verdadeira fé. Uma dessas cartas é dirigida à igreja em Tiatira. Essa carta, como as outras, é dita ser de Jesus Cristo e entregue através de João, o escritor do Apocalipse. A carta a Tiatira começa reconhecendo as boas ações da igreja, seu amor, fé, serviço e perseverança. No entanto, rapidamente aborda uma questão séria dentro da igreja. Essa parte da carta é encontrada em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 e 19. Diz-se que essa Jezabel ensinava os membros da igreja a praticar imoralidade e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Essas ações são semelhantes às atribuídas a Jezabel do Antigo Testamento, que levou os israelitas à idolatria e era notória por sua imoralidade. As pessoas esquecem, é claro, que a igreja dos tempos do Novo Testamento também tinha problemas. Encontramos uma igreja com problemas que ameaçavam arruinar sua vida e ministério. Jesus observou muitas coisas positivas na igreja de Tiatira, mas também havia muitos problemas significativos. Os problemas eram significativos o suficiente para Jesus declarar: "No entanto, tenho algumas coisas contra ti." Uma mulher, a quem Jesus chamou de Jezabel, estava no centro do escândalo que envolveu a igreja em Tiatira. Esse pode não ter sido o nome literal dela, mas um título que denotava claramente uma falsa profetisa dentro da igreja. Seguindo os passos de Jezabel, conforme descrito no Antigo Testamento, o nome Jezabel tinha uma conotação poderosa. Quando nos referimos a alguém como um Judas, isso implica algo forte. Da mesma forma, era chamar essa mulher de Jezabel. Ela se autodenominava profetisa, mas na realidade não era. No entanto, parece que os cristãos que viviam lá a aceitaram como profetisa, razão pela qual Jesus emitiu esse aviso a eles. Em Mateus 24, versículo 1, Jesus previu que isso aconteceria, dizendo que naquela época muitos falsos profetas surgiriam e enganariam muitos. O fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o sacrifício de Elias. Elias enfrentou a antiga Jezabel, mas parece que não havia ninguém para enfrentar esta nova Jezabel. Lemos sobre as atividades desta Jezabel, que ensina e seduz meus servos a cometerem imoralidade sexual e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus identificou a transgressão exata cometida por essa mulher e a chamou de Jezabel, que influenciou os outros de maneira imoral e pecaminosa, trazendo-os para o pecado. Jezabel liderou os outros para a imoralidade. Jezabel incentiva a imoralidade sexual, enquanto Paulo exorta os crentes a fugirem da imoralidade sexual, como em 1 Coríntios 6, versículo 18, que nos diz para fugirmos de toda forma de imoralidade sexual, seja em pensamento ou comportamento, visual ou escrito. Cada outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que é sexualmente imoral peca contra seu próprio corpo. Em Efésios 5, versículo 3. Mas a imoralidade sexual
E toda impureza moral ou comportamento indecente ou ganância não devem nem mesmo ser insinuados entre vocês, como é adequado entre os santos. Pois, como crentes, nosso modo de vida, seja em público ou em privado, reflete a validade de nossa fé. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, que você seja santificado, que você se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focava no coração de seus ouvintes. Ele mirava seus discípulos como público e pregava o que agora chamamos de bem-aventuranças. Ele chamou seus homens a serem diferentes, a verem o mundo da perspectiva de Deus e a se relacionarem com as pessoas de maneira sobrenatural. Manter a pureza sexual exige mais do que simplesmente abster-se de atividades luxuriosas. É também algo que envolve o coração. A luxúria é uma ilustração vívida do tipo de pecado que Jesus exortou seus seguidores a evitar, e na cultura de hoje, apresenta um obstáculo significativo à busca pela pureza moral. Jesus deseja que seus discípulos tenham um compromisso tão profundo com a pureza moral que estejam prontos para cortar qualquer coisa em suas vidas que os tente a pecar. Ele não está pedindo mutilação física. Novamente, o pecado é uma questão do coração e não apenas dos olhos e das mãos. Em vez disso, ele está pedindo uma abordagem radical para evitar o pecado. A Bíblia contém palavras de sabedoria e instrução que nos encorajam a confiar em Deus para a libertação dos desejos mundanos. Fugir da imoralidade, diz 1 Coríntios 6, versículos 12 e 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Para responder isso, como Paulo faz com uma indignação evidente em 1 Coríntios 6, versículo 16, não sabeis que aquele que se une à prostituta faça um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Dois corpos tornam-se um no ato da união sexual. Isso nos foi revelado desde o início da criação, em Gênesis 2, versículo 24, quando se diz que, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Assim, se um crente se une a uma prostituta, é o mesmo que fazer de um membro de Cristo um membro de uma prostituta. Os dois se fundiriam em um só corpo, como mencionado em 1 Coríntios 6, versículo 17. Esta é a união mais perfeita de duas pessoas que é possível, o tipo mais íntimo de união. Portanto, o argumento de Paulo é que aqueles que estão assim unidos ao Senhor jamais deveriam tolerar qualquer união que entrasse em conflito com o casamento espiritual que devem buscar. Uma bela ilustração bíblica disso pode ser encontrada na história de José, quando ele foi tentado a pecar pela esposa de Potifar, em Gênesis 39. Depois de algum tempo, a esposa do seu mestre olhou para José com desejo e disse: "Deita-te comigo." Mas ele recusou e disse à esposa do seu mestre: "Olha, na casa meu mestre não se preocupa com nada. Ele colocou tudo o que possui em minhas mãos. Ele não é maior nesta casa do que eu, nem me negou nada, exceto você, porque você é sua esposa. Como então poderia eu cometer essa grande maldade e pecar contra Deus e seu marido?" Assim foi que ela falou com José persistentemente, dia após dia. Mas ele não ouviu o seu apelo para se deitar ao seu lado ou estar com ela. Então aconteceu que, um dia, José entrou na casa para realizar seus deveres, e nenhum dos homens da casa estava lá. Ela agarrou José pela capa e disse: "Deita-te comigo." Mas ele deixou sua capa em sua mão e correu para fora da casa. Às vezes, há mais segurança na fuga do que nos números. O sexo fora do casamento inevitavelmente e irresistivelmente provoca estragos no ofensor. Jesus pensou que éramos tão valiosos que estava disposto a pagar por nós com seu próprio sangue precioso. Quanto Jesus teve que nos amar para suportar nossos pecados em seu corpo na cruz. Como resultado, não posso mais pensar no meu corpo como meu. Se eu o tomo e uso do jeito que quero, estou agindo como um ladrão, tomando o que não me pertence.
Em vez disso, devo usar meu corpo para glorificar a Deus, aquele que o possui. Um comentarista bíblico popular exclamou: pense naquele cuja fronte foi cingida com espinhos, mãos que trabalham por ele, cujas mãos foram pregadas à cruz, pés que se apressam para fazer sua vontade, cujos pés foram perfurados. Corpo meu seja seu templo, cujo corpo foi torturado com dor indizível. Esta Jezabel levou outros ao pecado. Deus fica mais descontente quando você faz outra pessoa pecar do que quando peca sozinho? Ou todos os pecados são iguais? Esse problema surge quando pensamos em um versículo como Mateus 18, versículo 6, onde Jesus disse: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Responder a uma pergunta como essa é complicado, pois depende do que queremos dizer com pior. Pior de que maneira? Se cometemos pecado e não nos arrependemos, sofreremos a segunda morte, o lago de fogo. Poderíamos dizer então que nenhum é pior que o outro, pois em ambos os casos o resultado final é o inferno. O pecado é pecado e leva ao julgamento. No entanto, alguns pecados são piores em termos de suas consequências, pelo menos nesta vida. Referindo-nos novamente a Mateus 18, versículo 6, é claro que causar que uma criança que tem fé em Jesus se desvie dele é digno de severa punição. O termo cair, neste contexto, refere-se a abandonar a fé e cometer apostasia, o que finalmente leva à destruição. No julgamento encontramos diferentes níveis. Também lemos sobre meus servos, o que demonstra o quão grave foi o pecado de Jezabel. Ela contaminou os servos de Jesus. Mais adiante, nesta carta, Jesus estabelece uma conexão entre o trabalho que Jezabel estava fazendo e a doutrina falsa, referindo-se a esta última como as profundezas de Satanás, conforme Apocalipse 2, versículo 24. Parece que essa Jezabel foi a responsável por liderar outros membros da igreja em Tiatira a aprender as profundezas de Satanás. E você, o que acontece se encontrar liderando outros ao pecado? Como posso evitar facilitar o pecado de alguém? Facilitar o pecado significa dar a alguém a confiança e o poder para continuar pecando ou tornar mais fácil para eles fazerem isso. Quando lutamos para ser justos, precisamos ter cuidado para não punir os pecados dos outros. As relações entre humanos podem ser complicadas e existem muitas situações em que podemos nos envolver involuntariamente no pecado de outra pessoa. Amigos e familiares são os meios que Satanás frequentemente usa para nos tentar a participar de pecados que de outra forma evitaríamos. Como diz 1 Coríntios 15, versículo 33, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. E Provérbios 22, versículo 24 adverte: não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Contudo, ninguém tem o poder de fazer outro pecar. O pecado é uma condição do coração. Mateus 15, versículos 18 e 19 diz: mas o que sai da boca, isso vem do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos e pela condição de nosso próprio coração. Em Mateus 12, versículo 36, Jesus adverte: digo-vos que de toda a palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Facilitar o pecado de alguém é equivalente a participar indiretamente nesse pecado, conforme 1 Timóteo 5, versículo 22. Não participes dos pecados alheios. Se há um mandamento na Bíblia, temos o poder de obedecê-lo. É crucial estabelecer limites saudáveis para nós mesmos, para viver uma vida vitoriosa, que é o que Jesus deseja para nós. Lemos sobre Jezabel dando alimentos feitos para ídolos. O que isso significa? O que a Bíblia diz sobre comer carne que foi sacrificada a ídolos? A ação de Jezabel afetou a unidade da igreja. Nos primeiros dias da igreja, havia um conflito sobre o consumo de carne que havia sido oferecida a ídolos. Esse pode parecer um tópico estranho para nós agora,
mas era uma questão significativa para os crentes do primeiro século. Os apóstolos abordaram essa questão e forneceram orientações sobre vários tópicos relacionados que ainda são relevantes hoje. Nos primeiros anos da Igreja, surgiu um debate entre os crentes judeus e gentios sobre se era permitido comer carne sacrificada. A adoração a ídolos era disseminada na sociedade greco-romana. A carne vendida no mercado muitas vezes era consagrada como um sacrifício aos deuses falsos antes de ser vendida. Os judeus evitavam consumir essa carne devido a preocupações com práticas inadequadas de manipulação de alimentos, acreditando que consumir carne consagrada equivaleria a aprovar a adoração a ídolos, uma forma de idolatria indireta. Os gentios não consideravam errado comer carne sacrificada a ídolos, pois não realizavam o sacrifício por si mesmos. Por outro lado, os judeus acreditavam que consumir tal carne era um pecado e equivalente à adoração a ídolos. Esse desacordo causou um conflito dentro da igreja. Ao oferecer alimentos servidos a ídolos, essa Jezabel estava comprometida com o mundo. Jesus os repreende por tolerarem uma profetisa que induz meus servos à imoralidade sexual e à ingestão de alimentos sacrificados a ídolos. Ela não mudou seus caminhos. Essas afirmações permitem-nos ver tanto a misericórdia quanto o julgamento que vem de nosso Senhor. Ter tempo para se arrepender demonstra misericórdia, e ela não se arrependeu. Embora Deus dê às pessoas tempo para se arrependerem, esse tempo não é infinitamente longo. Isso nos ensina que sempre que Deus nos concede a oportunidade de nos arrependermos, devemos aproveitar ao máximo essa janela de oportunidade. O arrependimento sempre foi o primeiro passo para entrar no reino. Mas o que realmente implica o arrependimento? Há duas palavras que se acredita serem o mesmo que arrependimento, mas não são. A primeira é arrependimento. Muitas pessoas se arrependem de como viveram suas vidas. Eu ficaria surpreso se alguém ouvindo isso não tivesse arrependimento sobre alguma de suas decisões de vida, porque os arrependimentos são sentimentos sobre o que você fez consigo mesmo, sua própria vida e suas próprias decisões. A segunda palavra é remorso, que é como você se sente sobre o que fez aos outros. No entanto, isso não é arrependimento. O arrependimento tem essa característica única. É o que você sente que fez a Deus. Essa é uma grande diferença entre arrependimento e remorso. De repente, você entende que é Deus quem foi mais ferido, assim como o filho pródigo percebeu que não era apenas seu pai que havia sido ferido. Lucas 15, versículo 21 diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O arrependimento no Novo Testamento é dividido em 3 estágios: pensamento, palavra e ação. Vou mostrar que o arrependimento é sempre arrependimento de pecados específicos. Você não pode se arrepender de pecados gerais. Isso envolve as seguintes 3 fases. Primeiro, mudar sua perspectiva sobre certas questões e pensar sobre elas do ponto de vista de Deus. E você chega a 2 conclusões como resultado. Primeiro, Deus é muito melhor do que eu imaginava. E segundo, eu sou uma pessoa muito pior do que imaginava. Hoje em dia, geralmente é o oposto. Quando um não crente pensa em Deus, ele pensa que Deus é injusto e que ele é justo e superior a Deus. Você percebeu isso? O arrependimento é uma mudança de mentalidade. Metanoia é um termo grego que significa ter segundos pensamentos. Meta significa mudança, ou depois, e noia significa pensamento. Portanto, significa mudar sua mente, pensar novamente sobre como você tem vivido. Tudo começa quando você altera sua mentalidade, quando você pensa à maneira de Deus. Então, você perceberá não apenas que suas más ações são terríveis, mas surpreendentemente, começará a ver que suas boas ações também são ofensivas a Deus. O segundo passo é a palavra do arrependimento, que significa primeiro confessar pecados. No Novo Testamento, não há confissão de pecado geral. Há apenas numerosas confissões de pecados que são plurais. Se você é amargo, é porque decidiu ressentir-se em vez de perdoar o que foi feito a você. A necessidade mais fundamental da humanidade é o arrependimento, pois permite o perdão de Deus
ao reconhecer o papel de suas escolhas na formação do nosso caráter. Mas essa Jezabel recusa-se a se arrepender. Agora vem a parte difícil do arrependimento, que é a ação. O arrependimento começa com um pensamento e depois se manifesta em palavras, mas deve, subsequentemente, ser manifestado em ações. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu para almoçar com ele, o pequeno homem da árvore disse a Jesus: Jesus, tenho enganado as pessoas, mas de agora em diante serei honesto e vou devolver 4 vezes mais a todos que defraudei. Ele não disse que hoje a salvação veio a esta casa por acaso. O arrependimento é corrigir o passado. Você não pode corrigir todos os pecados, mas há alguns que o Senhor lhe mostrará que podem ser corrigidos. No dia de Pentecostes, Jesus, João Batista e Pedro começaram com a palavra arrependam-se. A maioria das pessoas, receio, pensa que se trata de um sentimento de lágrimas, de sentir pena pelo que fez, e isso pode não ser arrependimento. Continuamos com essa Jezabel porque você permite isso, demonstrando o pecado que a igreja em Tiatira cometeu. Eles se apresentaram ao mundo exterior como uma igreja modelo por meio de suas ações, amor, serviço, fé e paciência. No entanto, havia uma enorme quantidade de corrupção ocorrendo dentro da igreja. O pecado da igreja era que permitia essa corrupção em seu meio. É possível que Jezabel não tivesse uma sequência particularmente significativa, da mesma forma que uma pequena quantidade de fermento pode afetar toda uma massa de pão. Um pequeno número de pessoas envolvidas em imoralidade e idolatria pode contaminar toda a igreja, especialmente se exercerem influência sobre os outros, como Jezabel fazia. A cidade de Tiatira era conhecida por ser um centro comercial e financeiro, lar de numerosas guildas de mercadores prósperas, cada uma com seu próprio ídolo patrono. Em Atos 16, versículos 14 e 15, menciona-se Lídia de Tiatira, que era vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. Tiatira era famosa pela fabricação de um corante roxo. Parece que a imoralidade sensual e o consumo de alimentos que haviam sido sacrificados a ídolos em Tiatira estavam provavelmente ligados às ocasiões sociais obrigatórias das guildas. Talvez um cristão fosse convidado para a reunião mensal da Guilda dos Ourives, e a reunião era realizada no templo de Apolo. Jezabel permitiria ou encorajaria o homem a ir, talvez até usando uma palavra profética, e quando o homem ia, ele caía em imoralidade e idolatria. As guildas e os encontros que realizavam exerciam grande influência sobre as pessoas. Não há como um comerciante ou negociante prosperar ou ganhar dinheiro se não for membro de suas respectivas guildas comerciais. Quando se trata de limites espirituais e morais, alguns cristãos e igrejas sentem-se compelidos a ser totalmente inclusivos. Aparentemente, a igreja antiga em Tiatira sentia o mesmo. À primeira vista, o amor, a fé, o serviço e a paciência da igreja eram admiráveis, mas Cristo, com olhos como chamas de fogo, reconhecia sua deficiência. Aquele que sonda mentes e corações através de suas fachadas e no coração do problema, a imoralidade. Bastou uma pessoa, uma autoproclamada profetisa, conforme o versículo 20, para corromper a igreja. O que Cristo tem a dizer a uma igreja que tolera a imoralidade? Esta Jezabel oferece coisas que enfraquecem homens piedosos. 2 hábitos que mantêm homens piedosos enfraquecidos. Número 1. Hábitos que contaminam. Se tropeçamos ou falhamos, não significa que nosso adversário seja mais forte, mas sim que nossa força é limitada, como explica a palavra de Deus. Provérbios 24, versículo 10 diz: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. É importante notar que o versículo mencionado não fala sobre nossa força física, mas sobre o estado de nosso interior, também conhecido como nosso espírito. Há certos sintomas que podem nos ajudar a determinar nossa condição espiritual e avaliar nosso nível de força interior. O diabo constantemente tentará afetar nosso espírito, bombardeando-nos com imagens, palavras e memórias negativas. Em Jeremias 32, versículo 34,
O Senhor está irado com Israel porque eles colocaram suas imagens vil na casa que leva meu nome e a profanaram. Trazer ídolos para o templo do Senhor era um ato de profanação. O pecado sexual de qualquer tipo também profana uma pessoa. Em 1 Coríntios 5, versículo 1, mas na verdade escrevi-vos para não vos associardes com qualquer irmão que seja imoral ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Com o tal nem ainda comais. Para Israel se comunicar com o Deus Santo, Deus lhes deu muitas leis cerimoniais para mostrar como se limpar da profanação. A profanação de qualquer tipo, mesmo quando causada involuntariamente, separa uma pessoa da comunidade e do lugar de habitação de Deus entre eles. Pessoas contaminadas não podiam entrar no santuário do Senhor. Sob a nova aliança, os filhos de Deus renascidos são habitados pelo seu Espírito Santo. Nossos corpos tornam-se seu templo. Quando nos contaminamos por meio do pecado ou do descuido do Senhor, devemos buscar a purificação, confessando nossos pecados a Deus. Para comungar com Deus, devemos ser limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Em Tiago 4, versículo 4, vocês adúlteros, pecadores desleais, flertando com o mundo e rompendo seu voto com Deus, não sabem que ser amigo do mundo, isto é, amar as coisas do mundo, é ser inimigo de Deus? Portanto, quem escolhe ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Deus usou o termo pecado sexual para descrever o pior tipo de traição espiritual, porque é tão contaminante. A idolatria de qualquer tipo também nos contamina. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pequeninos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, versículo 21. Quando valorizamos algo mais do que a Cristo, cometemos adultério. Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O cristão bem-sucedido é aquele que anda no Espírito, de modo que a contaminação não o define mais. Em Gálatas 5, versículo 16, mas digo, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Certamente, não devemos satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, que responde impulsivamente, sem considerar Deus e seus preceitos. O Espírito também incentiva a falta de disciplina espiritual. Quando estamos completamente vazios de algo que é espiritual ou cheio do Espírito, automaticamente nos tornamos vazios, o que nos torna vulneráveis a ataques espirituais. Não podemos nos dar ao luxo de ser brinquedos nas mãos do diabo. Portanto, devemos preencher até mesmo cada parte vazia e ociosa de nossos corações com adoração genuína, escrituras, serviço aos outros e pensamentos piedosos. O que Jesus quer que a igreja de Tiatira faça com esta Jezabel, conforme revelação em Apocalipse 2, versículos 22 e 23, é: eis que a lançarei num leito de enfermidade, e os que adulteram com ela em grande tribulação, se não se arrependerem das obras dela, e matarei os filhos dela com mortandade, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aos demais em Tiatira, que não seguem esse ensino e não conheceram as profundezas de Satanás, como eles dizem, não imponho outra carga. No entanto, o que tendes, retende-o até que eu venha. Jesus primeiro compartilhou com eles seus próprios planos para o futuro. Ele repreenderia essa Jezabel e a enviaria para um leito de enfermidade, junto com aqueles que cometem adultério com ela, e também puniria aqueles que cometem adultério com ela. Essa referência ao adultério é importante, pois o trecho faz referência tanto às formas físicas quanto espirituais de adultério. Quando esses cristãos honravam outros deuses no lugar do Senhor que os redimiu, eles estavam sendo infiéis ao seu Salvador. Como resultado, a metáfora de um leito de enfermidade é apropriada. Jesus disse: vocês amam um leito impuro. Aqui eu lhes darei um e os lançarei em um leito de enfermidade.
O que exatamente era o leito de enfermidade? É possível que isso seja apenas uma metáfora para sofrimento, ou poderia se referir a uma doença real que Jesus permitiu na vida de Jezabel e dos outros que a seguiram como castigo. Em 1 Coríntios 11, versículo 30, estamos cientes de que, quando o povo de Deus peca, ele pode puni-los fazendo com que fiquem doentes. Jesus explicou o motivo desse castigo. O objetivo era convencê-los a buscar perdão por suas ações. Segundo, servia como um modelo de santidade para outras igrejas, para que reconhecessem que Ele é quem sonda mentes e corações. O aviso não foi dirigido apenas a ela, mas também àqueles que cometem adultério com ela. Cristo estava preparado para julgar qualquer pessoa que fosse cúmplice na imoralidade desta mulher. Se não se arrependessem, enfrentariam grande tribulação. Retende o que tendes até que eu venha. Havia um grande número de cristãos devotos em Tiatira que se recusavam a comprometer suas crenças. Jesus instruiu-os apenas a permanecerem firmes. Eles não devem parar de fazer o bem, nem se distrair ou desanimar com a missão que Jesus lhes deu para realizar. Jesus também os instruiu sobre quanto tempo reter. Até que ele venha, até que Jesus retorne, devemos manter nossa firmeza em nosso compromisso com ele. Somente então a luta será vencida. Não todos os crentes de Tiatira eram imorais. Alguns estavam bem cientes dos padrões sagrados de Deus e se recusavam a se desviar deles. A mensagem para aqueles que não participaram do culto à imoralidade foi permanecer firmes. Retende até que eu venha. A promessa de uma recompensa em Apocalipse 2, versículos 26 a 28 nos diz: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Como os vasos de oleiro são despedaçados, assim também serão despedaçados, assim como eu também recebi autoridade de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Os cristãos são capazes de triunfar, mesmo diante da influência corruptora e idólatra de Jezabel. Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, a esse darei autoridade sobre as nações. Não devemos deixar que a imoralidade e idolatria que vemos ao nosso redor, mesmo entre cristãos, nos causem grande desânimo. Através daqueles que triunfam contra a adversidade, a obra de Deus continuará. A quem vencer, darei autoridade sobre as nações. Jesus fez uma promessa aos seus seguidores de que reinariam com ele. Aqueles que prevalecem sobre as ameaças representadas pela idolatria e imoralidade serão recompensados. A eles, Jesus ofereceu uma parte em seu próprio reino. A palavra, que é traduzida como reger, significa literalmente pastorear. Eu lhe darei a estrela da manhã. Ele me ofereceu a recompensa de si mesmo como compensação, porque ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Escutemos, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma carta que deveria ser lida por todos. É sobre aqueles que, como Jezabel, tentam outros a pecar através de suas ações. Esta carta é dirigida àqueles que seguem os ensinos de Jezabel e levam outros ao pecado, bem como àqueles que permitem que Jezabel execute suas obras malignas. Finalmente, é também uma mensagem para os fiéis que devem permanecer firmes. Todos os que escolherem ser fiéis até o fim serão vitoriosos. Eles governarão as nações ao lado de Cristo durante o milênio e serão arrebatados ao céu com ele, a brilhante estrela da manhã, antes da tribulação. A história de Jezabel no livro do Apocalipse compartilha temas de falsa profecia e de levar outros à idolatria. Esta Jezabel é provavelmente um nome simbólico, usado para representar uma falsa profetisa que desvia os crentes, paralelamente às ações da Jezabel original. Ambas as histórias enfatizam os perigos de ser desviado do verdadeiro culto e as consequências de abraçar ensinos falsos. A carta, então, adverte sobre as consequências que esta Jezabel e seus seguidores enfrentarão. Fala sobre intenso sofrimento,
acaso não se arrependam de seus caminhos. Especificamente diz que Jezabel será lançada num leito de sofrimento, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão grandemente, a menos que se arrependam. Além disso, alerta que seus filhos, provavelmente referindo-se a seus seguidores ou aqueles influenciados por seus ensinamentos, enfrentarão a morte. Este julgamento visa mostrar a todas as igrejas que Deus conhece os corações das pessoas e retribuirá a cada um de acordo com suas obras. A história de Jezabel no Antigo Testamento e a menção de uma Jezabel no Apocalipse oferecem várias lições inspiradoras. As consequências da idolatria e do abuso de poder. Esta é uma advertência contra se desviar do que é correto e justo. As severas consequências que ela enfrentou servem como um lembrete de que as ações têm consequências, especialmente quando prejudicam os outros ou os desviam da verdade. A coragem de Elias ao confrontar os falsos profetas de Baal, apesar do poder e das ameaças de Jezabel, é inspiradora. Ensina a importância de defender o que é certo, mesmo diante da oposição ou perigo. A Jezabel do livro do Apocalipse simboliza ensinos falsos e imoralidade espiritual. Esta é uma advertência contra ser desviado por ensinos falsos e a importância de se apegar firmemente aos verdadeiros valores espirituais. O chamado para Jezabel no Apocalipse, se arrepender, nos lembra que sempre há oportunidade para a redenção. Ensina a importância do arrependimento e a possibilidade de perdão, mesmo para aqueles que se desviaram muito. Em termos simples, estas histórias nos lembram de evitar o erro, defender o que é correto, ser honestos, saber que ações têm consequências, ter cuidado para não ser enganado e sempre lembrar que nunca é tarde demais para voltar atrás e fazer a coisa certa. A história de Jezabel na narrativa bíblica, marcada pela promoção da adoração a Baal e pela perseguição aos profetas de Deus, destaca os perigos e as consequências de se afastar da verdadeira fé e justiça. Do Antigo Testamento ao seu eco no Apocalipse, há um lembrete atemporal da necessidade de integridade, da busca pela verdade e da importância de permanecer fiel a Deus. Isso me desafia a permanecer vigilante contra as influências que buscam nos desviar de nossos princípios fundamentais e sublinha a necessidade de discernimento moral e espiritual em um mundo complexo. O que é o espírito de Jezabel? Há muitas interpretações diferentes do que constitui um espírito de Jezabel, variando de libertinagem sexual ao ensino de doutrinas falsas, seja por um homem ou uma mulher. A Bíblia não menciona um espírito de Jezabel, mas fala muito sobre Jezabel em si. A história de Jezabel pode ser encontrada em 1º e 2º Reis. Ela era filha de Etbaal, rei de Sidom, e sacerdote do culto a Baal. Baal era um deus falso, conhecido por suas práticas de adoração cruéis e revoltantes, que muitas vezes envolviam libertinagem sexual. O rei Acabe de Israel casou-se com Jezabel e, juntos, levaram seu povo a adorar Baal, conforme 1 Reis 16, versículo 31. Infelizmente, o reinado sobre Israel é considerado um dos capítulos mais tristes na história do povo de Deus. O nome dela em fenício significava primavera, mas em hebraico, Jezabel significava lixo, e era assim que ela era conhecida. Ficou claro que ela usava Acabe para seus próprios propósitos malignos, e ele não precisava de muita convicção. Essa foi a primeira vez que um rei israelita aliou-se por meio de casamento com uma princesa pagã. 2 incidentes na vida de Jezabel caracterizam ela e definem o que é entendido por espírito de Jezabel. Uma característica é seu desejo obsessivo de dominar e controlar os outros, especialmente no âmbito espiritual. Quando ela se tornou rainha, lançou uma campanha para erradicar todo vestígio de adoração a Yahvé em Israel. Ela ordenou a aniquilação de todos os profetas do Senhor e a substituição de seus altares pelos de Baal. Claro, Deus triunfou, mas apesar de ouvir sobre os poderes milagrosos do Senhor, Jezabel recusou-se a se arrepender e jurou perseguir implacavelmente Elias e matá-lo. Sua obstinada recusa em reconhecer e submeter-se ao poder do Deus vivo
levaria a um fim horrível. A imoralidade sexual e idolatria de Jezabel eram tão infames que o próprio Senhor Jesus a mencionou em um aviso à igreja em Tiatira. Talvez o espírito de Jezabel seja melhor definido como qualquer pessoa que age da mesma maneira que Jezabel, envolvendo-se em imoralidade, idolatria, ensino falso e pecado impenitente. Avançar além disso é especulação, o que pode levar a acusações falsas e divisão dentro do corpo de Cristo. O Novo Testamento usa duas palavras gregas para adultério, que quase sempre se referem ao pecado sexual entre pessoas casadas, com base em seu contexto. O que é doutrina falsa? Doutrina refere-se a um conjunto de ideias ou crenças que são ensinadas ou acreditadas como verdadeiras. Quando falamos de doutrina bíblica, estamos nos referindo a ensinamentos que estão alinhados com a palavra revelada de Deus, encontrada na Bíblia. Doutrina falsa, por outro lado, é qualquer ideia que adicione, retire, contradiga ou anule a doutrina dada na palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensino sobre Jesus que negue seu nascimento virginal é uma doutrina falsa, pois contradiz o ensino claro das Escrituras. Já no primeiro século depois de Cristo, doutrinas falsas já estavam infiltrando a igreja, e muitas das cartas no Novo Testamento foram escritas para abordar esses erros. Em Tito, versículos 10 e 11, lemos que há muitos homens rebeldes, faladores vazios e enganadores, especialmente aqueles da circuncisão. Eles devem ser silenciados, pois estão perturbando famílias inteiras, ensinando o que não devem ensinar, em busca de ganho desonesto. Paulo instou Timóteo a se proteger contra ensinos heréticos e confusão na igreja. Como cristãos, não temos justificativa para permanecer desinformados sobre teologia, pois temos acesso ao conselho completo de Deus. Ao nos esforçarmos para estudar e mostrar-nos aprovados diante de Deus, tornamo-nos menos suscetíveis a ser enganados por falsos profetas e oradores eloquentes. Quando temos um sólido entendimento da palavra de Deus, não somos mais crianças espiritualmente imaturas, jogadas de um lado para o outro como navios, em um mar tempestuoso. Levo comigo a lição de não ser levado por cada vento de doutrina mutante, pela astúcia e trapaça de homens inescrupulosos, pelos esquemas enganosos de pessoas prontas para fazer qualquer coisa por lucro pessoal. Doutrina falsa é qualquer crença que se opõe às verdades fundamentais ou ao que é necessário para a salvação. Sou sábio em reconhecer como sou vulnerável à heresia e faço disso um hábito, assim como os bereanos fizeram em Atos 17, versículo 11. Estes eram mais nobres e de mente aberta que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem da salvação através da fé em Cristo com grande ânimo, examinando as Escrituras diariamente para ver se essas coisas eram verdadeiras. Quando me esforço para seguir o exemplo da primeira igreja, serei capaz de evitar os perigos dos falsos ensinamentos. Atos 2, versículo 42, afirma que a igreja primitiva dedicava-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tal devoção me protegerá e me manterá no caminho certo que Jesus estabeleceu para nós. Como posso reconhecer um falso mestre ou um espírito de Jezabel? Jesus advertiu que falsos cristos e profetas enganarão até mesmo os eleitos. Em 2 Pedro 3, versículo 3, primeiro saiba sem dúvida que zombadores virão nos últimos dias, seguindo seus próprios desejos humanos. Para me proteger de mentiras e professores enganosos, é importante conhecer a verdade. Para reconhecer uma falsificação, devo estudar o verdadeiro. Qualquer um que estude profundamente a Bíblia e saiba manusear corretamente a palavra da verdade, segundo Timóteo 2, versículo 15, pode identificar falsos ensinamentos. Uma maneira de identificar doutrinas falsas é estudar a Bíblia e julgar todos os ensinamentos pelo que ela diz. Por exemplo, um crente que leu sobre as atividades do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Mateus 3, versículos 16 e 17, provavelmente questionará qualquer doutrina que negue a Trindade. Portanto, o primeiro passo para discernir ensinamentos corretos
é estudar profundamente as Escrituras. Devemos também glorificar a Deus em nosso espírito, já que as partes material e imaterial do homem pertencem a Deus. A Bíblia também nos adverte em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Portanto, quem pensa que está firme, cuide-se para que não caia. Nenhuma tentação nos sobreveio que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas com a tentação, também providenciará um escape para que possamos suportá-la. Talvez isso se refira especificamente ao crente firme que acredita que pode se entregar à autossatisfação sem ser afetado por ela. Essa pessoa é especialmente vulnerável à mão disciplinar de Deus. A tentação opera como rochas em um porto. Quando a maré está baixa, todos veem o risco e o evitam. No entanto, a estratégia de Satanás na tentação é elevar a maré e cobrir os perigos da tentação. Então ele gosta de nos chocar contra as rochas ocultas. Depois, Paulo acrescenta uma bela palavra de encorajamento para os tentados. Ele ensina que os testes, provações e tentações que enfrentamos são universais. Contudo, Deus é fiel e não nos colocará em mais do que podemos suportar. Ele não promete nos livrar da tentação ou do teste, mas promete limitar a severidade dessas experiências e também promete prover uma saída, para que possamos suportá-las. Lendo este versículo, não posso deixar de ser tocado pelo imenso conforto que ele proporcionou aos santos de Deus ao longo dos séculos. Paulo os tranquilizaria de que Deus não permitiria. Nenhuma tentação insuportável me será enviada, ao mesmo tempo em que devo ter cautela para não me expor à tentação. Aconteça o que acontecer, devo agir de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em Filipenses 1, versículo 27 está escrito: portanto, seja como for, comportai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá ver-vos, quer esteja ausente, ouça a vosso respeito que estáis firmes num só espírito, lutando juntos como se fosseis um só homem pela fé do Evangelho. Mas examinai tudo cuidadosamente, retende o bem. Abstende-vos de toda forma de mal, retirai-vos e mantende-vos longe dele. Que o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 e 1 a 23. Todas as nossas partes precisam ser preservadas completamente. Precisamos nos preservar de tudo que possa impedir o testemunho do Espírito Santo em nossa relação com Deus. Também precisamos preservar o corpo de contaminações e usos malignos. Ó Criador divino, venho diante de Ti buscando compreensão e sabedoria, enquanto mergulho nas páginas sagradas de Tua Palavra, a Bíblia. Reconheço sua importância em guiar nossas vidas e moldar nossas almas. Nesta jornada de exploração, peço Tua presença para iluminar minha mente e coração. Concede-me a humildade para abordar Tua Palavra com corações e mentes abertos, livres de noções preconcebidas e preconceitos. Ajuda-me a deixar de lado minhas próprias interpretações e agendas, permitindo que Tua verdade fale comigo em sua forma mais pura. Que Tua Palavra seja uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho. Oro por clareza, enquanto navego pela complexidade das Escrituras. Que o Teu Santo Espírito seja meu guia, conduzindo-me a toda a verdade e revelando Tua vontade para a minha vida. Ajuda-me a discernir o significado mais profundo por trás das palavras escritas, reconhecendo o contexto cultural e histórico em que foram escritas. Desperta em mim uma fome e sede por Tua Palavra, Senhor. Ajuda-me a abordá-la com um senso de reverência e temor, sabendo que dentro de suas páginas está a chave para uma vida abundante. Inflama em mim uma paixão por estudar e meditar em Tua Palavra dia e noite, para que eu seja transformado por seu poder. Concede-me a sabedoria para dividir corretamente a palavra da verdade, distinguindo entre linguagem literal e simbólica, entre lei e graça, entre narrativa histórica e princípios atemporais. Ajuda-me a aplicar Tua Palavra às minhas práticas diárias,
para que eu possa andar em obediência aos teus mandamentos e experimentar a plenitude de tuas bênçãos. Levanta aqueles que lutam para entender tua palavra, quer seja por barreiras linguísticas, desafios intelectuais ou obstáculos espirituais. Derrama tua graça sobre eles, Senhor, e abre suas mentes para receber a revelação de tua verdade. Que tua palavra não seja meramente uma busca acadêmica, mas um encontro transformador de vida com tua presença. Que ela nos convença do pecado, nos console nos momentos de dificuldade e nos inspire a amar e servir aos outros de forma altruísta. Enquanto estudamos tua palavra em comunidade, une-nos em um laço de comunhão e edificação mútua. Ajuda-nos a afiar um ao outro como ferro afia ferro, desafiando e encorajando uns aos outros a crescer em nosso entendimento e aplicação de tua verdade. Finalmente, Senhor, agradeço-te pelo dom de tua palavra, que é um tesouro inigualável. Que nunca a tomemos como garantida, mas a abordemos com reverência e gratidão, reconhecendo-a como a fonte suprema de sabedoria e orientação para nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos.